Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos conversar um pouco mais a respeito de investimentos. Hoje a gente vai bater um papo a respeito de investimento. Se você ainda não faz algum tipo de investimento, como você já começar a criar esse hábito de investir em si próprio, principalmente, e por que não também investir levando algum tipo de impacto social para a sua comunidade, para o seu estado, até mesmo para o seu país. Então, você que estiver acompanhando a gente através das nossas redes sociais, já deixa o seu like, já compartilha essa live com os seus amigos para que eles possam conhecer um pouco mais sobre esse investimento que está trazendo uma mudança real para o nosso país. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre ele hoje no decorrer do nosso bate-papo. Então, eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre essa modalidade e por que ela tem feito a cabeça de tantos investidores mundo afora. Por que tantos mega jogadores do mercado de investimento, que são aqueles investidores que fazem grandes apostas financeiras, por que eles têm olhado para esse modelo de investimento e têm enxergado uma oportunidade de trazer lucratividade para si, mas também gerar algum tipo de impacto na sociedade. Qual a mentalidade deles com relação a isso? Por que eles julgam esse modelo de investimento tão importante? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos nossos comentários. Quem estiver participando com a gente aqui ao vivo também pode deixar as suas dúvidas durante a nossa live. Seja muito bem-vinda, Mari, seja muito bem-vinda, Gomes. Os demais vão entrando durante a live, sejam todos muito bem-vindos. Mari, quer falar alguma coisa? Não, não, não. Ah, perfeito, então, maravilha. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, tá? Para quem ainda não me conhece, principalmente vocês que vão estar acompanhando a primeira vez aqui no nosso canal no YouTube, eu sou a doutora Sniper, sou diretora de marketing social da OPBR e da OPBR Pay. É um ecossistema de ações humanitárias que, através de uma gama de investimentos, leva transformação para quem hoje vive na extrema pobreza, para quem vive em vulnerabilidade social. Para eu cuidar do mundo, para eu cuidar do país, para eu cuidar da natureza, eu preciso cuidar primeiramente das pessoas, porque tudo é interligado, tudo faz parte de um único ecossistema. Se as pessoas elas não estão preparadas emocionalmente, financeiramente, fisicamente, elas não estão preparadas para lidar com a vida, para lidar com as situações, elas não vão conseguir cuidar do próximo, muito menos do meio ambiente. E levar impacto social é isso, é você cuidar das pessoas, é você fazer com que elas voltem a se sentir capazes e com a capacidade, com o desenvolvimento, com a coragem, o que acontece? Elas conseguem simplesmente desenhar a própria vida, desenhar o próprio futuro. E isso é muito, muito importante. Então, é necessário que também tenhamos um olhar caridoso, um olhar humano para pessoas. E a OPBR ela atua nessa forma. Mas antes da gente falar sobre a OPBR, vamos lá falar o que é isso, o que é o tal do investimento com impacto social. O que a gente pode esperar desse tipo de investimento? Então vamos lá. Investimento com impacto social é aquele investimento que ele tem duas formas de ação, duas formas de agir. Primeiro, ele pensa no investidor, ou seja, ele precisa gerar algum tipo de retorno financeiro para o investidor, e em contrapartida, ele também precisa gerar algum tipo de retorno para a sociedade. Ele é voltado, ele é pensado para o bem comum, para as pessoas. Tem investimentos que é voltado para a área de tecnologia. Por quê? Porque a gente sabe que o desenvolvimento da tecnologia ajuda na sociedade. Nós estamos falando, por exemplo, de acessibilidade para quem tem algum tipo de deficiência. Nós estamos falando de tecnologia para transporte automotivo, para melhorar o urbanismo. Então, nós estamos falando desse tipo de tecnologia que, de alguma forma, traz algum tipo de impacto para a sociedade. Tem os investimentos voltados para a área de sustentabilidade, que cuida da parte de meio ambiente, de reciclagem, de replantio, de cuidado com as florestas. Cada um tem um tipo. E existe o fundo de investimento que é voltado para as pessoas. Por quê? Porque ele tem como objetivo, ele julga que
ele precisa cuidar das pessoas para que essas pessoas voltem a produzir. Porque quanto menos pessoas contribuindo financeiramente para a economia, muito mais vai ficar em cima de um. Digamos assim, 80% das pessoas sendo sustentada por apenas 20 que trabalham. Mais ou menos isso daí, entendeu? 20% da população brasileira é economicamente ativa e 80% nem tanto, não conseguem contribuir. Então, é uma certa desigualdade. Por quê? Porque você força um grupo específico a conseguir manter toda uma economia. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma certa igualdade nesse processo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que é que essas pessoas que hoje não conseguem contribuir, qual é a maior dificuldade delas, e eu preciso dar ferramentas, eu preciso dar estratégias, eu preciso dar combustível para que elas voltem a produzir e a economia volte a girar. E todo mundo ganha. Então, todo mundo consegue ganhar nesse processo. Então, isso que é investimento com impacto social. É quando o seu investimento, além dele dar retorno financeiro para você, ele contribui para a sociedade, porque indiretamente essa contribuição que você faz através desse investimento volta para você. Por quê? Porque uma economia mais ativa você consegue ter preços mais competitivos, você consegue ter mais mão de obra qualificada, você consegue ter mais pessoas consumindo o seu produto, seja você um empreendedor, seja você um funcionário, mas você sabe que o serviço ou produto que você vende vai ter pessoas para consumir aquilo, e tudo isso vai impactando na economia. Então, as pessoas vão estar mais conscientes até mesmo com relação ao meio ambiente. As pessoas vão estar mais conscientes de que, para melhorar o meio que elas vivem, depende delas também. Não significa que essas pessoas não tenham consciência hoje, não é isso. Mas significa que elas estão tão atoladas nos problemas que elas não conseguem ver soluções, não conseguem ver situações. Então, muitas delas é como se elas estivessem dentro de um fundo do poço e esse poço estivesse tampado só com uma frechinha. Eles não conseguem ver além. Então, a gente precisa destampar esse poço e ajudar essa pessoa a sair. E aí, criar mecanismos para que ela volte à sociedade preparada, impactada e com capacidade para multiplicar essa superação que ela teve. Ela se superou, ela conseguiu sair daquilo e ela precisa o quê? Multiplicar esse conhecimento, essa situação que ela passou para frente para outras pessoas. Então, por isso que o investimento em impacto social é tão importante, principalmente durante esse pós-pandemia. Nós estamos na fase de transição dessa pandemia e muitas pessoas acham assim, acabou o surto de pandemia, está tudo resolvido. Não é assim. É no pós-pandemia, onde as pessoas estão tendo que recomeçar, é que está o maior desafio. Por quê? Porque você vai encontrar desafio por parte do empreendedor que está ali tentando se reerguer, por parte dessas pessoas que perderam tudo e estão tendo que recomeçar, por parte dessas pessoas que já não tinham nada e que a pandemia viram o pouquinho que tinha serem tomados, viram o pouquinho que tinha serem impedidos de executar, de conseguir realizar alguma coisa. Então, a importância agora do investimento com impacto social é ainda maior. Por quê? Porque nesse pós-pandemia, a partir de agora, é que essas pessoas precisam ter, precisam conseguir enxergar oportunidades para elas poderem recomeçar. E precisam se sentir capazes de recomeçar. E esses fundos de investimentos, eles vêm para isso, para poder dar para essas pessoas a alternativa delas decidirem o que é melhor e delas recomeçarem sabendo que elas têm uma rede de apoio por trás. E essa rede de apoio, que muitas pessoas imaginam que seja só o dinheiro que chega até elas, e não é. Rede de apoio é o recurso financeiro, é o apoio emocional, é o apoio psicológico, é a oportunidade para elas voltarem ao mercado de trabalho, gerando emprego e renda, é você cuidar do saneamento básico que elas precisam ter nessas comunidades, é você oferecer moradia digna para quem não tem, é tudo isso, é você começar a criar mecanismos para transformar de fato a vida dessas pessoas. E isso é importante. E é isso que o investimento com impacto social causa na vida das pessoas. Tá fazendo sentido, pessoal? Podem perguntar. Sim, com certeza. Maravilha, Gomes. Perfeito.
Então, a gente precisa ter essa noção quando a gente faz esse processo de eu vou fazer um investimento? Vou. Então, que tipo de investimento traz retorno financeiro para mim, mas ao mesmo tempo pode ajudar de alguma forma a comunidade? Pode ajudar de alguma forma a sociedade de um modo geral? Que tipo de transformação? Porque eu preciso investir. Vocês vão entender aqui durante essa live que você tem que gerar essa consciência de eu preciso investir. Eu preciso criar a minha liberdade financeira. E a minha liberdade financeira vai de encontro quando eu tenho uma renda ativa, que é aquela que eu trabalho todos os meses para conquistar, mas ao mesmo tempo também tem que ter uma renda passiva, aquela que eu coloco em algum lugar e me dá algum retorno nesse processo. É tudo isso que faz com que eu vá criando liberdade financeira, porque eu tenho múltiplas fontes de renda. Tenho múltiplas fontes de renda. A renda passiva pode ser hora extra. A renda passiva pode ser uma renda extra. Você já pode criar o hábito de ter uma renda extra. Então, tudo isso é considerado fontes de renda para você ter múltiplas fontes de renda. Por quê? Se acontecer, por exemplo, de você perder o seu emprego porque alguma coisa aconteceu, como uma crise que nem essa sanitária que nós tivemos, e aí você perdeu o seu emprego, você não fica tão desesperado. Por quê? Porque você tem outras fontes que conseguem te segurar naquele momento, pelo menos até você conseguir se estabilizar novamente. Então, você precisa ter essa geração de consciência para você conseguir ter retorno financeiro e conseguir ter liberdade financeira, tá? Gomes, quer perguntar? Pode perguntar. Sim, no caso, eu queria saber da senhora, sobre as pessoas, né, que sofrem deslizamento, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, aqui em Morro que desaba, as pessoas perdem tudo, às vezes o Estado dá o aluguel social, às vezes não paga, quando eu vejo muita gente reclamando que entra no aluguel social, né, e o governo não faz nada para poder ajudar, né, dá só aquele momento, aí a pessoa não sabe o que fazer, houve um trauma naquela pessoa, né, que perdeu tudo, além de ter um lugar, ainda não ter lugar para morar, tem que ter o recurso do governo, o governo não ajuda. Como a BBR entraria nesse sistema aí, por favor? Excelente a sua pergunta, Gomes. Neste momento, a gente consegue fazer, por exemplo, através da UPBR, você consegue fazer um levantamento de quantas famílias naquele município ficaram desabrigadas ou desalojadas. Então, a gente consegue ver, por exemplo, 50 famílias daquelas ali ficaram desalojadas, não conseguem, perderam totalmente a sua casa, não tem como voltar. Nesse cadastramento, a gente vê dentro do Instituto OPBR qual recurso que nós já temos disponíveis para ajudar essas pessoas. Se recurso para investir através do aluguel social, você coloca temporariamente essas pessoas dentro de um imóvel até que elas possam se recuperar, ou através da construção de novas moradias. De qualquer forma, essa construção ela leva um tempo, então é necessário que você dê uma válvula de escape temporária para essa pessoa, ou seja, você precisa colocar essa pessoa num lugar até que a disponibilidade de moradia seja disponível, se esteja à disposição dessas pessoas. Por exemplo, no primeiro ano da UPBR, ela está começando o processo de alavancagem da moeda, mas esse primeiro ano nós já queremos ter uma quantidade muito grande de casas construídas, porque já existem fundos de investimentos que estão conosco dentro da UPBR e da UPBR Pay. Então, nós temos aí já no nosso grupo pessoas que estão criando estratégias para de que forma que a gente pode construir casas para entregar para essas pessoas que ficaram desalojadas. Então, vai ser distribuído casas para essas pessoas em condomínio ecológico, mas existem algumas estruturas, alguns processos que a gente precisa seguir, mas vai ter a possibilidade de a gente conseguir entregar isso. E esse é o maior objetivo da UPBR. Não é somente você ir lá e dar o alimento, é você realmente transformar a vida dessas pessoas, seja através da doação de casa, seja através da distribuição de alimentos, seja através da geração de emprego e renda, seja através da construção de hospitais para que possa dar uma estrutura de saúde melhor para essas pessoas. Então, todos esses mecanismos serão adotados pela UPBR de forma que o investidor contribui juntamente com a OPBR para que esse impacto aconteça dentro dessas comunidades. Deu para compreender, Gomes? Sim, né, exatamente. O que a senhora falou realmente é viável mesmo. É porque também, assim, não sei a minha opinião, né? Tem maioria também pode falar aí, né? A BBR entrou com esse recurso, né, ajudando as pessoas, fazendo as casas,
e botar também a logomarca dela, porque às vezes a pessoa ajuda, né, como a instituição às vezes ajuda, e a pessoa às vezes esquece, né, que foi ajudada com a instituição. Então, ficando a marca da UBBR ali, a pessoa sempre vai lembrar que foi ajudada por muitas, milhões de pessoas, né, que colaboraram, né, colaboradores que tá na Operação BBR. Então, só entendeu, Dana? Sim, compreendi sim. Mas essas pessoas, elas terão todo um atendimento antes, durante e depois. Por quê? Porque nós queremos que ela multiplique essa ideia. O que é multiplicar essa ideia? É justamente ela mostrar que ela conseguiu superar o desafio dela e trazer outras pessoas junto, porque a gente não quer simplesmente mudar a vida de uma pessoa, de 10 pessoas, de 100 pessoas. Hoje nós sabemos que na extrema pobreza no Brasil vivem hoje mais de 40 milhões de pessoas, sendo que dessas, 9 milhões são crianças. E todos os dias nascem novas crianças já na extrema pobreza, já com seus pais vivendo em condições subhumanas. Então, em vulnerabilidade total social. Então, isso é um problema que, se nós não cuidarmos dele na raiz, não vai adiantar. Mesmo que a gente somente doe a casa, não é a raiz do problema, não é só a moradia. A raiz do problema é a mudança de mentalidade dessas pessoas, essas pessoas voltarem a se sentirem capazes de serem independentes financeiramente, de serem capazes financeiramente de mudarem a própria vida. Então, esse processo, Gomes, vai ser feito para que essas pessoas transmitam não somente a marca da OPBR, mas a própria mudança, para que elas multipliquem a própria mudança. Se eu fui capaz de conseguir mudar a minha própria vida, você também é capaz de mudar a sua. E aí, quanto mais... É uma pandemia do bem, digamos assim. Uma pandemia do bem. Serão pessoas dizendo, olha, eu consegui, você também vai conseguir. E aí mais pessoas vão se unindo a gente neste propósito. E aí cada vez mais pessoas vão estar saindo da extrema pobreza, vão estar tendo a sua casa própria, mas principalmente morando em algo que realmente ela se sinta bem morando lá dentro, e ela possa compartilhar isso com outras pessoas e trazer outras pessoas também para esse projeto, para mudarem a própria vida. Compreendeu? Sim, sim, com certeza. E também o auxílio também é psicológico, né? Um terapeuta, um psicólogo também, né? Junto para poder a pessoa também estruturar, né? Aquele trauma que a pessoa passou também, né? Isso aí também é muito mais importante, né? Nesse sentido, né? Psicológico. Exatamente. Tudo isso é importante nesse processo. Então, todo esse cuidado, o Instituto, que é um instituto ligado ao PBR, fará isso. Porque, pessoal, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a UPBR um pouquinho mais na frente, mas para vocês terem uma noção, assim, uma breve noção. Não é só uma moeda, não é só um banco, é um ecossistema. Existe um instituto por trás fazendo a ponte entre o investidor e quem precisa, entregando essa oportunidade, fazendo com que essa oportunidade se torne real, mas real de forma muito rápida. Então, é para fazer com que dê velocidade ao processo. Então, vocês podem ter certeza que quando vocês colocam na carteira de vocês, olha, eu estou me tornando a partir de agora um investidor, mesmo que eu seja um investidor que eu estou começando com pouco valor. Eu costumo falar o seguinte, não existe investidor pequeno, investidor é investidor e ponto. Você pode começar seu investimento com R$10 ou com R$1.000.000, mas você é um investidor. Por quê? Porque você já está fazendo já está poupando para o seu futuro, para você criar liberdade financeira. Não é simplesmente para você resolver um problema no futuro. Ah, eu estou poupando porque se eu ficar doente eu tenho dinheiro. Não. Você tem que parar da mentalidade de se acontecer um problema. E sim, eu estou poupando para quê? Para que eu tenha um futuro melhor, para que eu possa comprar, quando chegar uma oportunidade para mim, eu possa comprar, eu possa ter o recurso disponível. Só que, ao mesmo tempo, quando você já está criando o hábito de investir, você já está, ou que você já é um investidor e você já está ali aumentando essa carteira de investimento, é importante que você pense também agora no próximo. Você já está pensando em você, maravilha, isso é fenomenal. Eu costumo falar que é a primeira coisa, a mesma coisa que se tivesse um avião caindo, você precisa primeiro colocar a máscara em você se estiver faltando ar dentro da aeronave e depois no próximo, porque se você não estiver consciente, você não tem como ajudar o próximo ali do lado. Então é necessário que você esteja consciente, respirando bem, para você ajudar o próximo. É a mesma coisa quando a gente fala de investimento e quando a gente fala de humanitarismo, quando a gente fala de ajudar o próximo. Muitas pessoas
tem a mentalidade, isso é perfeito, é o primeiro passo de eu preciso ajudar o próximo. Só que ela está com a vida totalmente conturbada, mas ela está tentando ajudar o próximo. Mas não adianta, por quê? Porque é aquele famoso ditado, você vai descobrir um santo para cobrir o outro. Então você vai tirar de um problema seu, vai cobrir o outro. Daí no mês seguinte, quem está precisando é você. Daí você tem que tirar de uma outra pessoa que vai te ajudar. E aí fica aquele ciclo vicioso, todo mundo remendando todo mundo. E não é assim. A gente precisa estar bem para ajudar. Como é que você está bem para ajudar? Comece já primeiro poupando, criando a sua liberdade. Por quê? Porque quando você cria a sua poupança, a sua liberdade, você sabe que você pode ajudar o outro, porque aquele recurso não vai te faltar. Pelo contrário, vai se multiplicar na sua vida. Então, você vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Por quê? Porque aquilo não vai te faltar. Aquilo lá é uma reserva que você já fez. Aí o que a gente orienta? Por que o investimento em impacto social nesse momento é tão importante? Porque você agora vai criar o hábito de investir em si ou de aumentar o seu investimento, caso você já seja um investidor, mas ao mesmo tempo em que você também vai estar ajudando o próximo. Você pode não perceber naquele momento, mas a sua comunidade de algum momento vai ser impactada também, vai receber os recursos. Então, você passa a entender que você está investindo, você está criando a liberdade financeira sem tirar a oportunidade de outra pessoa de também receber a sua ajuda através do seu investimento. Pelo contrário, o que você está fazendo é cada vez mais aumentar o seu patrimônio, em contrapartida que você também está ajudando outras pessoas. Então, por isso que o investimento em impacto social tem crescido tanto entre os investidores, porque eles têm entendido essa mentalidade, eles têm multiplicado essa mentalidade de que eu estou ajudando e, ao mesmo tempo, eu estou lucrando com isso. Eu não estou deixando de ter um rendimento por isso, de ter uma lucratividade por isso. Então, é por isso que o investimento em impacto social vale a pena estar dentro da sua carteira. Por quê? Porque você vai saber que, de agora em diante, cada vez mais pessoas vão poder ser ajudadas através de você. Se você só pode ajudar uma pessoa através da sua doação hoje, através do seu investimento, muitas vezes você vai estar ajudando 10, 15 pessoas sem perceber. Você fala, nossa, mas é tão pouquinho, só investi 50. Mas você não faz ideia o que aquele 50 se multiplicou dentro do investimento. O que aquele 50 significou dentro do investimento. Então, você não faz ideia que, de repente, através daquilo, muitas outras pessoas foram impactadas. Então, o que você consegue agora? Através do seu investimento, você consegue potencializar muitas e muitas vezes a capacidade que você tem de ajudar mais e mais pessoas cada vez mais. E aí, cada vez que você vai criando o hábito de investir mais, de poupar mais através do investimento para você, indiretamente você está contribuindo para o próximo também. Então, vale muito, mas muito a pena mesmo vocês entenderem essa mentalidade, pegar essa visão e começar a pensar. Então, por que não fazer o investimento ao mesmo tempo que eu estou ajudando o próximo? Eu estou tendo retorno e estou ajudando. E vou poder cada vez mais ajudar mais e mais pessoas. Dúvidas até aqui, pessoal? Podem perguntar. Claro. Pode falar, Gomes. No caso, como a Rafaela falou, né, que vai ser feito uma gestão. Como seria a gestão, assim, o município que está precisando do recurso, né, para ajudar as pessoas, frente de obra, né, outras coisas. Como seria esse dinheiro seria enviado para aquele município, né, e como aquele dinheiro não seria desviado também de forma irregular, entendeu? Teria um gestor para poder operar, para esse dinheiro não ser desviado, não ser transviado? Sim, sim, com toda certeza. Deixa eu te explicar como é que funciona. Vamos lá. Você é investidor hoje na OPBR. A OPBR vai lá e faz a comercialização das criptomoedas e tem lá um fundo de R$1 milhão que ela vai disponibilizar esse fundo para ser distribuído dentro de uma comunidade em João Pessoa. Vai 100% para João Pessoa. Maravilha. O que ele vai fazer? Ele vai para o Instituto OPBR esse valor e o Instituto vai fazer, antes de distribuir esses recursos, vai fazer o levantamento de quais projetos ou de que forma
esse recurso vai chegar dentro de João Pessoa. Pode ser tanto através de projetos cadastrados, como pode ser através do próprio Instituto, que vai criar alguma ação para ajudar dentro dessa comunidade. Seja, de repente, construção de moradia, seja construção de uma escola, seja alguma coisa para que melhore o desenvolvimento econômico e possa gerar emprego, mas alguma ação. Quem faz esse processo de fiscalização? O Banco OPBR Pay. Porque dentro do Banco OPBR Pay existe um grupo de mais de 100 pessoas, que são clientes VIPs dentro do banco, que eles são fiscais. Então, eles vão estar em contato com o Instituto para saber quais são os projetos, se os recursos estão chegando de forma correta, se está tudo de forma correta. Então, eles definem, junto com o Instituto, junto com a diretoria do Instituto, eles definem como, quando e de que forma os recursos chegarão às comunidades que precisam, irão fiscalizar de que realmente o recurso está acontecendo. Então, além de eles serem clientes VIPs dentro do banco, eles fazem parte de uma diretoria extremamente importante de tudo isso, que é justamente garantir que os investidores tenham transparência, vejam que o recurso está sendo utilizado de forma correta, mas principalmente vão ser os nossos olhos e ouvidos dentro de todo esse processo. Por quê? Não adianta o banco falar assim, o ecossistema, que é o grupo, que é o PBR, falar, olha, o dinheiro está sendo, mas a gente não consegue administrar sozinhos. A gente precisa de pessoas idôneas fazendo isso. Então, nós temos os nossos clientes, que são pessoas idôneas, que estarão fazendo todo esse processo. Estarão olhando, serão os nossos olhos e ouvidos lá dentro, para que nenhum recurso seja desviado para outra finalidade que não seja o qual ele foi destinado. Se existe um fundo lá que é 60% do faturamento, tanto do banco quanto da criptomoeda, e esse lucro lá, 60% do lucro, é totalmente destinado para projetos sociais, esse grupo, tá? Essa diretoria fará a fiscalização e a definição de como esses recursos vão chegar e se realmente está chegando para quem precisa. Então, quanto a essa transparência aí, todos os investidores terão isso muito claro, tá, Gomes? Ok, não, é isso mesmo. É o que a gente vê sempre reportagem, o governo lança milhões, né, num projeto, como aconteceu, acho, não sei, no estado aqui, não estou lembrado qual que é, uma obra imensa, né, para as pessoas precisando da casa, né, e praticamente é tudo parado. A firma lá parou com a obra, né, e para reestruturar tudo, vai gastar não sei quantos milhões, e a maioria das coisas foi tudo roubado, quer dizer, o dinheiro foi tudo perdido praticamente, né, nesse sistema que fizeram, né. É por isso que eu estou perguntando se olha, se realmente não vai acontecer a mesma coisa, porque o dinheiro o dinheiro de todo mundo que está investindo, né? Quer dizer, tem o coração para botando na BBR, poder ajudar as pessoas e o dinheiro não ir para o lugar certo, né? E a firma também, né? Dá calote também, pode ser. Aí é por isso que eu estou perguntando à senhora se realmente é a fiscalização severa contra isso, né? Porque eu vejo muito feito muita obra aí e a obra parada, né? Por causa a firma vai lá e não conclui na execução da obra, entendeu? Por causa disso aí. Exatamente, acontece isso muito. E justamente pensando nisso para que não acontecesse, porque nós estamos lidando com pessoas. Então, não tem como dizer que lá na frente a gente não vai ter alguém dentro da empresa que tenha alguma índole, até mesmo um parceiro de fora, um projeto que venha, traga ali o projeto, mas você vai olhar o projeto é totalmente furado, o dinheiro está sendo desviado. Então, para que isso não aconteça, primeiro, já foi estabelecido o instituto, porque o instituto ele só entrega o recurso se realmente aquele projeto ou aquela ação vai realmente entregar aquilo que ele está buscando, tá? E principalmente para fiscalizar se está sendo realmente utilizados os recursos de forma correta. Porque, infelizmente, nós estamos num país que todo mundo dá jeitinho para tudo. Infelizmente. Então, a gente não pode confiar 100% no brasileiro e falar assim, o cara falou que tem um projeto aqui para tirar dependente químico das drogas. Só que ele pega assim, 90% para ele e 10% utilizado no projeto. Se você não tiver uma fiscalização rígida em cima, como é que você vai saber que ele realmente está? Porque ele pode, qualquer nota fiscal, qualquer documento pode ser adulterado, ele pode provar por A mais B que ele está utilizando o recurso, como é que eu vou saber que ele não está fazendo um caixa 2? E é justamente por isso que existe toda uma fiscalização e mais um instituto, justamente para fazer isso, para que a gente consiga fiscalizar, para que aquilo que foi acordado seja o que será entregue.
tanto da parte da UPBR, quanto da parte de quem for receber os recursos, para que não há nenhum tipo de, o dinheiro tem que ir para frente, ele foi para a esquerda ou para a direita. Não, é para ir para frente, o combinado não é para ir para frente, então é na frente que ele vai estar. Tá? Esse é o propósito. Então, por isso que já existe, já foi formada toda essa equipe justamente para que isso não aconteça. Tá? Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Até porque cada vez mais a gente vai reforçando, tá? Cada vez mais o próprio sistema em si já vai encontrando qualquer tipo de falha e já vai corrigindo até que essas falhas, assim, seja quase nula acontecer, tá? Quase nula mesmo acontecer. Perfeito, Gomes? Perfeita explicação, doutora. Todos com certeza aí já, né, tá bem esclarecido o que a senhora falou aí, tá bom? E tem mais Perfeito, então. Qualquer dúvida pode perguntar. Vamos lá, pessoal. Como fazer, então, para você começar a investir em impacto social, caso você não invista, caso você ainda não esteja investindo em impacto social? Alguém aqui tem alguma carteira em algum fundo de investimento que faz algum tipo de ação, algum tipo de impacto social? Alguém já faz algum tipo de investimento? Pode responder, pessoal. Fique à vontade. Ou já conhecia essa modalidade de investimento antes? Eu vou falar com a senhora, eu já vi vários canais no YouTube falando, mas essa é a primeira vez que eu vejo uma moeda, né, humanitária, entendeu? Desse porte, né, desse desenvolvimento. Primeira vez que eu estou vendo uma moeda, né, que vai ser feita para o bem da humanidade. Isso aí, com certeza, vai ser a única registrada, acho, no mundo todo, né? Com certeza. Maravilha. Realmente, aqui no Brasil, a UPBR ela é a primeira criptomoeda 100% humanitária. Eu pesquisei, existem já algumas em outros países. No Brasil, não. No Brasil, nós tínhamos uma que tentou ser uma certa concorrente nossa, mas em menos de 3 meses ela acabou deixando de existir. Ela não teve como se sustentar no mercado. Então, ela tinha mais marketing do que propósito realmente dito. Então, no Brasil, é a primeira criptomoeda. Existem fundos de investimento no Brasil. Então, fundos específicos para projetos sociais. Não voltado para pessoas, voltados mais para negócios. Então, já existem fundos de negócio. Quando a gente fala com grandes investidores sobre fundo de investimento que atuam diretamente com pessoas, eles ficam extremamente encantados. Porque eles realmente, por que não pensaram nisso antes? Porque se a gente não cuidar das pessoas, quanto mais as pessoas ficarem doentes financeiramente, menos pessoas para investir a gente vai ter. Nem os fundos de investimento vão se sustentar tanto tempo se você não cuidar dessas pessoas. Nem os negócios de impacto social conseguirão se as pessoas não estiverem preparadas para isso. Se as pessoas não tiverem condições econômicas para qualquer coisa. Então, é necessário, antes de mais nada, cuidar das pessoas. É óbvio que, provavelmente, no futuro, a UPBR vai investir em mais tecnologia, também vai investir em agronegócio, vai investir em meio ambiente, em outras fontes. Mas, neste momento, a gente precisa começar por um lugar, precisa começar por um problema. O primeiro problema que a gente precisa cuidar é das crianças, principalmente, porque são elas o nosso futuro. Se a gente já deixar o nosso futuro doente, tá? O negócio já fica difícil. Por quê? Porque se as crianças já crescem acreditando que o mundo é um lugar ruim, que elas não vão ter oportunidade, que as coisas não vão acontecer para elas, qual é a probabilidade dela se tornar um profissional melhor no futuro, dela se tornar uma pessoa melhor no futuro, dela contribuir de alguma forma para a sociedade? Nenhuma, porque ela não tem referência positiva, ela não tem nada de positivo para ela se agarrar. Porque o pai muitas vezes está nas drogas. A mãe está ali a trancos e barrancos tentando sustentar, mas está vendo que é difícil, está vendo o filho sofrer. Ela não tem referência, ela não tem uma base, ela não tem nada. E aí você vai para um segundo nível. Esses pais
Esses pais, eles não conseguem mais enxergar um palmo diante do nariz. Para eles, parece que tudo já se acabou, tudo já se findou. Eles só estão esperando o momento que algo vai acontecer e levá-los daqui. Muitas vezes eles já não têm mais condições de acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. Já estão acostumados a viver da forma que estão vivendo. Então, a gente precisa mudar rapidamente isso. É a primeira coisa que vocês precisam ter em mente, é que precisa ser cuidado disso. Porque eu sempre falei isso muito antes da UPBR, até mesmo quando eu trabalhava no mercado imobiliário. Quando alguém vinha comprar um apartamento, eu não estava preocupada com o imóvel que aquela pessoa iria comprar. Eu estava preocupada com a pessoa que iria viver dentro daquele imóvel. Se você conversar com qualquer um dos meus clientes, vai falar assim, nossa, o atendimento que a Ana deu, parecia que ela sabia o que eu queria. Não é que eu sabia o que ela queria, é porque eu simplesmente me preocupava com ela. Porque não adianta eu vender o imóvel que daqui 1 ano, 2, a pessoa vai ter devolvido para o banco porque ela não tem condições de pagar. Então, eu precisava pensar quem é a pessoa que vai habitar dentro daquele imóvel, que vai pagar aquela prestação e que daqui a 5, 10 anos ela vai estar feliz por ter tomado aquela decisão. É a mesma coisa quando a gente fala de impacto social. Quando eu tenho um problema, primeiro eu preciso saber o que eu quero entregar quando eu vou entregar a solução daquele problema. O que eu quero que aquele problema, aquele projeto resolva. Qual é o problema que eu quero erradicar com aquele investimento? Não pode ser simplesmente investir por investir. Eu vou estar jogando dinheiro fora. Não é assim. As pessoas precisam primeiro saber o que é, por que elas estão recebendo aquilo e o que eu espero delas. Para daí sim elas falarem assim, eu estou pronta para tomar aquela decisão, para mudar, eu estou pronta para fazer. Então, quando eu virava essa chave na mente das pessoas, que hoje eu vejo que de alguma forma eu estava investindo em impacto social, quando eu trabalhava Minha Casa Minha Vida, e chegava aquelas pessoas que diziam para mim assim, olha, eu não faço ideia por onde começar, eu não tenho dinheiro nenhum, estou com a vida toda pipinada, mas eu quero mudar de vida. E aí, quando eu mostrava para eles assim, maravilha, a primeira coisa que você precisa, você já teve a geração de consciência. E aí agora nós vamos criar mecanismos. É a mesma coisa hoje quando você vai entregar um recurso através de um investimento que trabalha isso com impacto social. Qual é a mudança que eu espero que aquele investimento faça? E dentro do sistema, do ecossistema OPBR, eles querem que as pessoas transformem realmente a própria vida. Por quê? Gente, entenda o seguinte, aqui nós não estamos falando somente de filantropia, de ajudar o próximo. Aqui nós estamos falando de rentabilização também. Então, não adianta eu falar assim, olha, vou tirar, como é que chama? Robin Hood, vou tirar dos ricos para dar aos pobres. Não é isso. Tirar das pessoas que têm dinheiro para dar aos pobres. Não é isso. Porque senão a gente vai continuar esse mesmo ciclo vicioso. Sempre dando e sempre alguém dependendo de alguém. A gente quer independência dessas pessoas e não continuar dependendo, fazendo essas pessoas depender. Então, é óbvio que eu quero que vocês entendam a mentalidade seguinte. O que o PBR quer é que essas pessoas venham um dia se tornar os nossos clientes. Investidores junto com a gente, que abram suas contas junto com a gente, que movimenta. É óbvio isso. Entendo que ninguém aqui está falando de filantropia. A gente não está falando que nós estamos fazendo um fundo de investimento para doar para essas pessoas. Não é isso. Porque a gente sabe que quanto mais pessoas entrarem junto com a gente nesses projetos, quanto mais a gente crescer, quanto mais a gente tiver dinheiro em caixa, mais pessoas a gente vai ajudar e mais o negócio vai crescer. É óbvio isso. Esse é o objetivo do investimento com impacto social. Ele não é um projeto de doação que você doa sem fins lucrativos e outra pessoa recebe. Não, tudo tem fins lucrativos. O diretor vai ganhar, o presidente vai ganhar, os funcionários vão receber. E quanto mais a gente crescer, mais a gente vai gerar mais a gente vai gerar emprego também, vai precisar de mão de obra. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Por que a gente quer que essas pessoas saiam dessa extrema pobreza e possam ter liberdade financeira? Por quê? Porque a gente está fazendo com que no futuro o nosso banco exista, a nossa moeda ainda exista, porque ainda existem pessoas para comprar. Ainda existem pessoas para abrir conta, ainda existem pessoas para movimentar. O que nós estamos fazendo é, ao invés de eu esperar que um dia o Brasil mude, eu já estou começando a mudança agora. Um dia, em vez de esperar, um dia as pessoas vão melhorar de vida e aí sim eu vou dobrar o meu faturamento daqui a 5 anos. Não,
Agora, eu vou começar a pensar o seguinte, eu vou começar a construir esse futuro maravilhoso que eu quero agora. Eu vou começar a mostrar para as pessoas que a gente pode começar a construir o futuro que a gente quer agora, todo mundo junto. Para isso, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo nas pessoas, porque em algum momento esse investimento vai voltar para mim. Tudo que a UPBR, o ecossistema da UPBR está fazendo, um dia vai voltar para a UPBR. E quem tiver dentro vai, porque você que investiu na criptomoeda vai ter o retorno desse investimento conforme esse crescimento. Por quê? Porque isso vai voltar para você em forma de a moeda que eu investi está crescendo. Isso vai voltar para quem são os VIPs do nosso banco. Por quê? Porque eles vão ter lá participação nos lucros. O lucro dele está crescendo, porque o negócio está crescendo. Isso vai voltar para o PBR, que vai estar sempre fazendo caixa. Isso vai voltar para o PBR, que vai estar sempre podendo criar novas formas de investimento para ajudar. Então, entendam isso, que para eu garantir que eu sobreviva daqui a 10, 15 anos, eu preciso cuidar da geração atual. Porque, caso contrário, essas pessoas vão morrer no meio do caminho, vão envelhecer muito menos, vai ter muito menos pessoas de idade para consumir alguma coisa que eu tenha. Quer dizer, se eu não cuidar da população agora, quem você acha que vai estar no futuro vivo para cuidar de tudo isso? Não tem como. Então, entenda que o processo é isso. Eu estou pensando em mim, cuidando do outro. E eu estou cuidando do outro também pensando em mim. Esse é o modelo que é sustentável. Se você pegar esse modelo, você fatiar ele, você olhar ele agora, pega um pedacinho dele e olha lá no futuro, você vai falar assim, eu consigo enxergar que esse investimento daqui a 10 anos, ele vai estar 1000 vezes maior do que está hoje, e isso é totalmente possível. Por quê? Porque conforme eu vou cuidando das pessoas, as pessoas vão melhorando, o negócio vai crescendo. E aí o retorno vai crescendo, o valor da moeda vai crescendo, o meu lucro vai crescendo, tudo vai crescendo. Por quê? Porque eu cada vez, ao invés de eu cada vez ter menos pessoas para consumir o meu produto, que acontece por muitas vezes, dependendo do negócio que a gente tem, o negócio não consegue se sustentar por muito tempo, porque chega um momento que as pessoas não precisam mais do nosso produto. Por quê? Porque a tecnologia vai mudando, porque as coisas vão evoluindo, porque você passa a não ter necessidade mais de certas coisas, porque vem uma tecnologia e substitui aquilo, e você acaba tendo que se reinventar no meio do caminho para resolver. Produtos financeiros, não. Quanto mais as pessoas vão melhorando financeiramente, mais eu vou criando formas e produtos e alguma tecnologia, alguma coisa para ajudar essa nova geração, que vão continuar financeiramente independentes e precisando de suporte financeiro. E precisando de recursos. E quando o Brasil não precisar mais, existem outros países que ainda vão precisar. Não vai se erradicar do mundo a pobreza, a dificuldade em 10 anos. Se em 50 a gente conseguir erradicar, ainda estamos felizes. Ainda vai ter uma geração aí, talvez eu não consiga viver mais 50 anos, que eu vou estar com quase 90, talvez eu não consiga viver para ver, mas vai ter uma geração que talvez consiga enxergar o mundo um pouco melhor daqui a 50 anos. Talvez, mas não se erradica a pobreza de uma hora para outra. Agora, se a gente não começar a construção agora, o mundo para a gente lá daqui a 5, 10 anos vai estar terrível. E aí a geração nossa, que vai estar cansada fisicamente para contribuir, para fazer qualquer coisa, vai ficar dependendo dessa geração nova que não tem oportunidade, que não tem estrutura. Então, se eu quero ter uma velhice um pouquinho melhor, eu tenho que começar a cuidar do mundo das pessoas agora. Porque, caso contrário, quando eu não conseguir mais, quando eu não tiver fisicamente condições mais, não vai resolver de nada. Tá? Esse é o processo. Fez sentido, pessoal? Pessoal, interajam comigo. Digam se o áudio está chegando bem, se vocês entenderam bem o que eu falei. Sim, doutora. Eu Com certeza. entendi perfeitamente. Perfeito. Ah, perfeito, dona Diva. Qualquer pergunta, pessoal, podem abrir o microfone aí e perguntar, tá? O microfone de todos estão liberados. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Tá vendo que entrou um pessoal novo aqui. Misael entrou aqui também. Dona Zilda está aqui. A Selma, seja bem-vinda. Seu José Pedro.
são os nossos VIPs. Seu Armin também é nosso VIP, a Osana também, seja bem-vinda. Seu Rubens Veras também, seja bem-vindo. Dona Antônia, seu Alex, a Mari está aqui também, a Dona Diva e seu Gomes, sejam bem-vindos, tá? Bom, vamos lá. Através da UPBR, vocês conseguem começar já o processo de vocês como investidores com impacto social, investidores que pensam no bem comum e, em contrapartida, recebem retorno financeiro. Como vocês podem fazer isso? Vocês têm, inicialmente, duas opções. A primeira, que eu costumo falar que, neste momento, é a que, se você olhar como investimento a médio e longo prazo, é o melhor retorno, através da criptomoeda OPBR. Então, para quem ainda não sabe, a criptomoeda OPBR ela é uma criptomoeda, um ativo digital social. O que é um ativo digital social? É um ativo digital que ele tem, em contrapartida, retorno financeiro para quem investe, ou seja, ele tem a sua valorização conforme demanda de mercado, conforme as pessoas vão se conectando com a moeda e vão comprando e vendendo, fazendo comercialização da criptomoeda, conforme investidores vão fazendo investimentos dentro da moeda, vai valorizando a moeda, conforme projetos vão recebendo recursos através da moeda, tudo isso vai fazendo com que a moeda vai ganhando mercado cada vez mais e vai crescendo cada vez mais. Dessa criptomoeda, 60% é destinado para projetos sociais. Normalmente, quando você olha em empresas com responsabilidade social, elas destinam no máximo 5% do seu caixa, tá? Do seu lucro para projetos sociais. E tá ok, é ótimo isso, todas as empresas têm que ter essa mentalidade de responsabilidade social. Só que na UPBR não é somente responsabilidade social. Responsabilidade social é quando você sabe que, de alguma forma, você tem que contribuir para aquela comunidade que te ajudou. No caso da UPBR, não. Ela é uma criptomoeda totalmente para cunho humanitário. Então, por isso, ela reserva mais da metade do lucro dela. Por que é mais da metade, não 100%? Porque ela precisa de recursos financeiros para se manter. Precisa gerar reserva através de ativos, ativos da terra, precisa pagar marketing, precisa pagar estratégias, precisa ter recursos para quê? Para justamente sustentar a moeda e ela possa crescer cada vez mais. Mas ainda assim, ela tem uma grande quantidade, nós estamos falando de milhões de reais que serão jogados na economia do Brasil e que vai mudar muito, não só quem vai receber os recursos, mas também a comunidade como um todo. Por quê? Quanto mais pessoas economicamente ativas, quanto mais pessoas comprando, quanto mais pessoas investindo, quanto mais pessoas consumindo, melhor serão os preços das coisas, mais a inflação vai ser controlada, mais a economia vai girar, mais geração de emprego nós teremos, mais educação de qualidade nós teremos, mais profissionais capacitados para atender nós teremos, muita coisa vai acontecer. Então, a UPBR, ela investe através disso. Então, você pode começar investindo em impacto social através da UPBR, da criptomoeda UPBR. Como você faz isso? Através da criptomoeda PBR, você vai lá, inicia o seu investimento hoje com um mínimo de R$50. R$50 você já começa a se tornar um investidor social. Então, um investidor que, além de cuidar de si próprio, também contribui para para uma sociedade mais justa, mais economicamente ativa e que, de algum momento, você terá retorno financeiro também. Então, você pode se tornar um investidor através da UPBR. A segunda forma é, a partir do momento que agora, a partir do dia 21 de fevereiro, a UPBR ir lá e abrir a UPBR Pay, que é o banco dela, o nosso banco digital, que é um banco digital também humanitário, é o primeiro banco digital humanitário do Brasil, ou seja, que também 60% dos seus recursos serão direcionados para ações humanitárias. Quando você abre a sua conta lá, você começa a movimentar a sua conta, ou seja, aqueles pagamentos que você faria nos bancos tradicionais, que normalmente te cobram uma taxa absurda e que nunca ajudou o seu bairro em nada, você pode trazer a sua conta para dentro da OPBR, e aí dentro da OPBR, o que acontece? Você vai estar lá contribuindo indiretamente também para ações humanitárias. Por quê? Porque 60% também serão destinados para ações humanitárias, serão enviados para o Instituto, e o Instituto fará a entrega desses valores para os projetos, para as ações humanitárias. Então,
Inicialmente são as duas formas. Provavelmente verão muitas outras formas, fundos de investimentos dentro da própria PBRP, outras alternativas de investimentos voltadas para ações humanitárias dentro que você poderá fazer parte. Mas essas são as oportunidades agora mais reais que já estão acontecendo. Então, nós já temos grupos de investidores dentro da OPBRP, que já enxergaram a OPBRP e já trouxeram seu investimento, mesmo antes do banco lançar, já disseram, não, se é se é um banco que vai ajudar o próximo, eu já dou o dinheiro para outras instituições que não me dá, além do retorno financeiro, não me entrega nada de valor. Nós não estamos falando de preço, porque retorno financeiro é preço, eu estou falando de valor, ou seja, não entrega algo que de fato eu vejo, eu sinto, mesmo que seja indiretamente. Por que eu falo vejo e sinto? Porque, por exemplo, você pega um dono de uma grande fábrica, ele vai lá e faz o investimento dele normal, ele tem a rentabilização. Porém, o que acontece? Nessa crise, muitas fábricas tiveram que reduzir tudo, por quê? Porque ficaram sem clientes. Por mais que o proprietário, por mais que a fábrica tenha condições, tenha capital suficiente para se manter, mas se chegar um momento eles não tiverem cliente, qual é a finalidade deles existirem se eles não tiverem quem compre? E aí imagine o trabalho que é mandar todo mundo embora, pagar benefício para essas pessoas, pagar tempo de serviço e tudo, e aí você tem que tirar de um capital, que era um capital, uma outra reserva que você tinha para uma outra coisa, você tira daquele capital para pagar as pessoas, porque não tem mais quem compre esses produtos. Não adianta nada ele ter investimentos particulares, ele não vai colocar o investimento particular dele dentro do negócio dele. Então, ele pensa o seguinte, se eu contribuo para a comunidade, se eu contribuo para a sociedade, o que acontece? Eu vou ter pessoas para comprarem os meus produtos. Se eu tiverem pessoas para comprarem os meus produtos, os meus serviços, está ok. É isso que eu preciso. Que eu tenha pessoas para fazer isso. Então, eu tenho que começar a investir. Claro que isso não acontece do dia para a noite, tá? Não é assim, a PBR foi lá, injetou um valor na economia e amanhã nós já temos milhares de pessoas comprando carro zero. Não é assim que acontece. Só que se eu não começar a fazer alguma coisa agora, eu não posso esperar que daqui a 2, 3 anos eu consiga ainda manter o meu negócio em pé. Se eu não tomar uma decisão agora, você acha que quanto tempo o meu negócio vai se manter sustentável? Então, eu preciso começar a tomar uma atitude agora, pensando no futuro. Nós estamos falando no futuro de 2, 3, 5 anos à frente. Então, é dessa forma. Então, por isso que eles já compreenderam, eles já pegaram essa visão e já falaram, não, você está certíssimo. Eu já estou entrando. E muitos outros que já avisou. A hora que o banco entrar, eu já estou na frente, já estou preparando para ir. Por quê? Porque se é de eu colocar o meu dinheiro em algo que só vai me dar retorno financeiro uma única vez, digamos assim, na teoria, eu vou investir no lugar que, além do retorno financeiro, ainda vai contribuir para a sociedade, que de alguma forma eu serei impactado indiretamente. Então, é isso que eu quero. Então, o próprio banco, a gente já tem pessoas com essa visão. E na criptomoeda está chegando muita gente com essa visão. Eu estou gostando de ver o pessoal que eu estou atendendo aqui no PV, que já pegou essa mentalidade e falou, não, já captei o que você está falando, é isso mesmo, já estou entrando. Não quero nem saber de tantos detalhes, já estou entrando porque o negócio é exatamente do jeito que eu estou buscando. Porque eles sabem que, se é deles investirem em criptomoedas que estão no mercado, que não estão ficando nem 6 meses ativas, o que tem de moeda que não está 6 meses ativa já está indo embora. Eu fiquei sabendo de uma hoje, que eu não vou citar nomes, mas que ela foi feita para um público específico e que, no meio do processo, descobriram que a moeda era golpe. No meio do processo, antes mesmo dela lançar, ela estava na fase de teste, já descobriram que ela era golpe. E era para um público específico, um público carente específico, tá? Que precisava de pessoas para representarem a sua causa. E aí as pessoas que eles acreditavam que estariam representando a sua causa, na verdade, estavam dando o golpe em si. E quantos de nós caem nesses golpes? Que olha uma criptomoeda sem fundamento, mas só olha lá, está crescendo, está subindo, está dando retorno. Só pensa no retorno financeiro e no final das contas, nem retorno financeiro, nem o dinheiro que investiu. Nem tico e nem taco. Entra pobre e sai mais pobre ainda. Que é o que muitas das vezes a gente faz. Quantos de nós já não caiu naquelas
correntes lá, indica meu link que você vai ter, aí você começa a encher o WhatsApp, o Facebook das pessoas pedindo para ela fazer cadastro no seu link, e aí quando chega no final do mês pergunta a pessoa, ganhei? Não ganhei nada, mas você perdeu, porque pessoas que poderiam estar do seu lado, poderiam ser os seus amigos, começaram a ficar irritados com vocês com tanto de coisa que você compartilha com elas. Agora, quando é uma oportunidade de você compartilhar com as pessoas, olha, existe um investimento de impacto social, você já morre de vergonha, você já trava logo no processo, entendeu? Já fica travado no negócio. Mas quantas vezes você perdeu tempo e dinheiro com negócios que estavam nitidamente claros de que não te daria nenhum tipo de retorno? Estava claro, estava óbvio com isso. E aí, quando essas pessoas olham, eles falam assim, olha, eu estou realmente acompanhando, antes de tomar a decisão, eu gerei consciência, olhei, assisti, acompanhei, perguntei, e eu vi que realmente o negócio é um negócio bom. Prova disso, vocês podem perguntar a pessoas que já entraram há 2 anos, entraram um pouquinho depois do lançamento e estão com a gente até hoje, porque eles falaram tudo que foi falado lá atrás se completou, se concluiu. Se fosse um negócio que não tivesse sustentabilidade, já teria se desmoronado há muito tempo, como a maioria se desmorona com poucos meses de nascida, com poucos meses de vida. Muitas delas nem sequer passam para o processo de lançamento, já morrem antes. E o nosso, nós já estamos entrando em fevereiro, amanhã já é fevereiro, daqui a alguns dias já entra uma outra fase de lançamento. O negócio só está crescendo. Você pode não estar vendo, mas o negócio está crescendo. O negócio está crescendo. E aí é a oportunidade para você, através da OPBR, você se tornar um investidor, você ter a sua rentabilidade e você também ajudar o próximo. Vale ou não vale a pena você ter um produto que nem esse dentro da sua carteira de investimentos? Enquanto vocês pensam nas dúvidas aí, eu quero passar para vocês um texto que eu estava hoje de manhã, acordei pensando de que forma que eu poderia melhorar o meu desempenho junto ao PBR, ou seja, de que forma eu poderia contribuir a mais para o PBR. E aí me veio uma frase que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que é a missão a minha missão, pelo menos, com relação ao PBR, tá? Que é alavancar ações humanitárias para desenvolver um movimento global que torne a lucratividade intrinsecamente ligada ao impacto social positivo. Ou seja, que de alguma forma o meu investimento possa estar totalmente ligado, e que é intrinsecamente, é ligado de uma tal forma que um só coexista se o outro existir. Ou seja, que eu só tenha lucro se realmente eu puder impactar positivamente o Brasil, o mundo, que está o mundo. Então, esse é o meu movimento. Esse é o meu movimento dentro da OPBR. Então, quando eu vejo a OPBR, quando eu trabalho na OPBR, quando eu converso com as pessoas falando da OPBR, eu tenho essa visão. E eu quero que as pessoas tenham essa visão junto comigo. Eu quero que vocês tenham essa visão. Que quando vocês forem lá fazer o investimento na OPBR, quando vocês forem lá comprar a criptomoeda, vocês pensam o seguinte, hoje eu estou fazendo um investimento que vai impactar de forma globalmente as pessoas e eu vou ter lucro ao mesmo tempo que eu estou ajudando o próximo. Isso vai dar uma sensação, isso vai dar um ânimo, um fôlego em vocês tão grande que vocês vão começar a construir a sua liberdade financeira ao mesmo tempo em que junto com você virão outras pessoas. E quanto mais pessoas estiverem caminhando junto com isso, muito mais você tem a ganhar e muito mais a comunidade tem a ganhar. Então, agora, neste exato momento, a partir de agora, o mundo não depende, mas não precisa mais de pessoas que pensam assim, eu estou bem, o resto que se vire sozinho. Prova disso foi a pandemia. Quantas pessoas caminhavam sozinhas antes da pandemia e que aprenderam as duras penas na pandemia que todo mundo precisa de alguém? Quantas pessoas? Quantas pessoas moravam em suas mansões e tiveram chuva que invadiu as suas mansões, perderam tudo? Por mais que elas tenham dinheiro para reconstruir, ver o seu patrimônio ser dizimado pela chuva, ver o seu patrimônio ser dizimado por vulcões, ver seu patrimônio ser dizimado por incêndios, ninguém quer passar por isso.
Por mais que você tenha muito dinheiro, ninguém quer ver nada seu lapidado assim, sem a sua autorização, sem a sua autoria. Então, todo mundo viu que depende um dos outros. Quantos artistas aí que eram totalmente independentes, se achavam independentes, que não precisavam de ninguém, se viram apurados na pandemia, tiveram que reinventar e dependeram das pessoas. Quantos empresários tiveram seus negócios abalados? Eu acredito que a pandemia, para mim, na minha visão, tá? Isso não é uma visão política, não é uma visão religiosa, nada disso. É a minha opinião. Eu costumo ver que existem as pessoas antes da pandemia e existem as pessoas depois da pandemia. A pandemia pode ter sido algo ruim, mas quem tirou lição da pandemia saiu mais forte. Porque a pandemia foi para separar o joio do trigo. Foi para mostrar para as pessoas que, primeiro, nós dependemos uns dos outros. Segundo, existem forças mais poderosas do que a gente. Então, a gente para de achar que a gente é o centro do universo e que a gente é o todo-poderoso. A gente não é o todo-poderoso, a gente é filho dele só. Então, nós não somos o todo-poderoso no mundo. Nós somos filho dele. Entendeu? Nós devemos obediência a ele e nós devemos entender que quando algo tem que acontecer, não é a nossa arrogância, não é o nosso dinheiro, não é o nosso poder, não é nada disso que vai impedir. Quando tem que acontecer, vai acontecer. Agora, o que a gente pode fazer é a gente se preparar emocionalmente, fisicamente, financeiramente, tá? Para contribuir para o próximo, para contribuir, porque a gente sabe que é um efeito cascata. Um cai, todos vão cair. Prova disso, vou dar um outro exemplo. A gente fala assim, imagina que eu vou cuidar dos jovens lá da periferia. Imagina. Não vou cuidar, não. Eu não mandei as mães colocar no mundo. Só que aí depois, esse mesmo jovem que poderia ter tido uma oportunidade através da gente, vem e nos assalta. Mata um ente querido, estupra uma criança. Daí você vem reclamar, nossa, mas a marcha da sociedade, mas você poderia de alguma forma ter contribuído para que esse jovem tivesse mais oportunidades. Pessoas com mais oportunidades, elas têm a mente menos vazia. Pessoas com mente menos vazia, o mal não predomina. Por quê? Porque ela sabe que fazer o bem dá muito mais resultado do que fazer o mal. Então, a gente achar que, de alguma forma, a gente ficar de braços cruzados não vai afetar em nada, ou como disse umas pessoas que eu ouvi de ontem para cá, eu falei, realmente, você deixar de fazer e achar porque você faz uma doação que tá tudo bem. Eu doei, tá tudo bem. Eu terceirizei uma coisa que eu poderia ter feito. Então, eu terceirizei, aconteceu algo que eu não gostei e eu tô reclamando porque eu não gostei. Mas você terceirizou o que você poderia fazer. Você espera que o outro resolva, que um político resolva, que uma associação resolva, que outras pessoas resolvam uma coisa que você também pode contribuir. Você também pode fazer parte. Então, é isso que é investimento com impacto social. É você entender isso. Quando você pegar essa visão, quando você realmente entender o poder que você tem nas mãos, a oportunidade que você tem de transformação da sua vida e da sua comunidade, que indiretamente vai te afetar novamente, você vai ter entendido a grandeza do que é o mundo e você vai ver que a sua vida vai começar a andar para frente. Mas vai andar para frente numa velocidade que você não vai nem acreditar. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa tarde. Entendam que tudo, absolutamente tudo que a gente faz, volta para a gente. Agora, você tem tranquilidade que o que você está fazendo hoje vai voltar positivamente para você ou vai voltar negativamente? Então, comece a analisar o que você está fazendo hoje. Condiz com o futuro que você quer? Condiz com as pessoas que você quer que estejam no futuro junto com você? Condiz com o país que você quer que os seus filhos tenham, que seus netos tenham? Porque se você não estiver contribuindo de alguma forma, quando chegar lá na frente, eu não estou falando da frente daqui a 10, 15 anos, não. Eu estou falando na frente amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a 2 anos. Você vai estar vivendo no lugar que você gostaria? Você fez alguma coisa para isso? Porque se você não fez, você vai ter que aceitar o que estiver acontecendo. Você vai ter que aceitar o que estiver acontecendo.
Então, comece a partir de agora a contribuir, eu não falo só financeiramente, é contribuir de um modo geral e comece a ter essa visão. Porque se você tiver essa visão, você não vai entrar em negócios mais que está te fazendo perder tempo e dinheiro, ao invés de entrar em negócios que está te mostrando uma oportunidade de você enriquecer. Eu não falo financeiramente, eu falo enriquecer em conhecimento, enriquecer em atitudes positivas, enriquecer em pensamentos maravilhosos, enriquecer emocionalmente, enriquecer porque você está cuidando do seu futuro, enriquecer porque você está criando liberdade financeira, enriquecer porque você está ajudando o próximo. Existem muitas formas de riquezas além do dinheiro. O dinheiro é somente mais uma delas. E a OPBR hoje é isso, é uma forma de você enriquecer financeiramente, porque conforme o processo vai estar acontecendo, você vai estar vendo o seu dinheiro valorizando, mas principalmente enriquecer sabendo que você está fazendo bem para as pessoas. E aí você faz o bem e recebe criptomoedas, tem criptomoedas e faz o bem. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podem falar, pessoal, não fiquem tímidos. Olá, boa tarde a todos. Oi, Primeiro eu Donativa, quero, boa tarde. primeiro eu quero parabenizar você, porque explica muito bem. É um assunto complexo, né? Eu sei. Mas o que eu tenho para falar para todos é que muitas vezes as pessoas deixam de investir, né, no que pode lhe dar um bom retorno e às vezes gastam esse dinheiro ali com coisas supérfluas que não vai trazer retorno algum. Então a gente tem que parar e estar analisando quais são nossas prioridades hoje, em tempos de crise, né? E pensar mais no futuro, não no agora, imediato. Preparar o futuro, para o que a gente quer para o amanhã. E é isso que eu tenho. Quando eu vejo uma visão, a possibilidade de estar mudando de vida, eu vou e faço o possível para que dê certo. Isso que eu gostaria de dizer para todos. Excelente, dona Diva. A senhora falou muito bem, é exatamente isso. Muitas vezes a gente investe em algo que está destruindo a gente. Se a gente perceber, seja às vezes no cigarro, seja no excesso de bebida, seja numa excesso de comida, às vezes se alimenta mal, faz investimentos que tá diminuindo cada vez mais a nossa vida, ao invés de fazer um investimento que vai nos gerar não só uma vida de mais qualidade, mas também gerar um futuro melhor, gerar uma oportunidade melhor. Então, a gente precisa começar a definir quais são as nossas prioridades a partir de agora. Então, quais serão as suas prioridades a partir de agora? O que você vai priorizar na sua vida mais, na sua vida, na sua família, só para você, para as pessoas ao seu redor? Você que define o que é prioritário para você. Mas o que você vai começar a priorizar a partir de agora? Porque aquilo que você foca expande. Existe uma máxima que um grande pensador, um grande cientista, falou assim que aquilo que a gente foca expande. Quando você coloca, por exemplo, muito fermento numa massa, a tendência é que aquela massa cresça. Quando você vai fazer uma comida que você se dedica com qualidade, a tendência é que aquela comida fique muito saborosa. Então, tudo que você focar vai expandir. Se você focar nos problemas, os problemas vão tomar uma dimensão maior do que eles são. Se você focar nas dificuldades, eles vão tomar uma dimensão maior do que eles são. Se você já sabe que tudo que você focou negativamente agora cresceu, se você já tomou essa consciência que cresceu, então faça o inverso. Você já entendeu o seu poder. Quando você entendeu que tudo que você focou negativamente na sua vida cresceu, você entendeu que você tem um poder gigantesco. Agora está na sua mão converter esse poder para algo que seja realmente benéfico, positivo para a sua vida. Então comece a focar agora naquilo que vai te trazer algum tipo de felicidade, algum tipo de satisfação, algum tipo de bem-estar, algum tipo de conquista, algum tipo de liberdade. E aí você começa a criar a sua liberdade. Você começa a focar naquilo.
E aí você começa a priorizar aquilo que realmente vai te fazer bem, que vai fazer bem para a sua família. Quantos relacionamentos são destruídos por vícios? Seja ele qual vício for. Mas como é que chama? São destruídos por atitudes negativas da gente. Então começa a mudar. Começa a mudar a sua situação. Começa a focar. Começa a investir naquilo que vai levar o seu relacionamento para um outro nível. Para um nível onde todos os dois serão felizes, onde os filhos serão felizes. Quais são os vícios no seu trabalho que está te prejudicando no seu trabalho? Começa a converter isso. Traga isso para a sua vida financeira também. Quais são os vícios que estão te deixando mais pobre todos os dias? Que estão te deixando contar dinheiro todos os dias? Porque, gente, olha, todos nós estamos suscetíveis a algum tipo de dificuldade. Mas quando eu olho hoje para a minha carteira de criptomoedas, que nem é uma carteira muito grande, tem pessoas dentro do OPBR que tem muito mais criptomoedas do que eu, mas quando eu olho para a minha carteira, eu fico extremamente feliz. Porque eu falo assim, eu já tenho um recurso lá. Eu já estou começando a construir o meu futuro. O meu presente pode não estar sendo um presente assim glorioso, com muito dinheiro no bolso, mas já está lá. A hora que a moeda subir, que eu precisar fazer precisar me capitalizar, precisar de um dinheiro, eu pego uma quantidade de moedas minha e vendo. E pronto, tô lá com o meu dinheiro que eu preciso. Então eu fico tranquila, porque eu sei que eu estou garantindo o meu futuro. Eu estou criando a minha liberdade financeira. Eu estou aprendendo aos poucos a criar a minha liberdade financeira. Então, a gente precisa aprender a focar naquilo que realmente vai dar algum tipo de retorno para a gente, algum tipo de alegria pela gente estar fazendo, se dedicando naquilo. Tá? Então, aproveitem a partir de agora e comecem a pensar nisso. O que você está fazendo para construir o futuro que você deseja? Porque se você não construir, alguém vai. Infelizmente, alguém vai construir o futuro. Agora, você não pode reclamar se o futuro que você tiver, se a partir de agora o que acontecer na sua vida não tiver sido porque você construiu, você não pode reclamar, porque você terceirizou uma responsabilidade que é sua. É totalmente sua. A sua felicidade, o seu futuro, tudo depende única e exclusivamente de você. Tá? Mais alguém quer pontuar alguma coisa, pessoal? Podem perguntar. Passando para avisar que a nossa próxima live hoje vai ser às 21 horas no grupo, aqui no grupo, tá? No Família Feliz. Então, quem tiver aí convidados, podem trazer para a live de hoje, tá? Nós vamos falar novamente sobre investimentos hoje às 21 horas. E para quem deseja fazer parte do Família Feliz, tá? Que deseja entrar para o Família Feliz, comece através do nosso grupo. Nós temos um grupo exclusivo, onde amanhã eu vou fazer uma live novamente, onde a gente vai, na prática, falar mais sobre investimentos, sobre como você utilizar a OPBR para aumentar a sua carteira de investimentos e também criar a sua liberdade financeira com um recurso que vai chegar até você de forma mais rápida, a curto prazo. Então, você vai aprender sobre investimentos de médio e longo prazo e investimento de curto prazo. Nós vamos falar bastante sobre curva ABC. São os investimentos que vão te dar um retorno daqui a 2 anos, investimentos que vão te dar retorno daqui a 1 ano, investimentos que te dão retorno a curto prazo, tipo 2 meses, 6 meses. Então, a gente vai falar bastante amanhã. Então, já venham para a prática e podem trazer convidados, tá? Amanhã está liberado para convidados. Pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui nessa live. Ela vai estar gravada no nosso canal no YouTube, tá? Então, logo mais eu vou estar disponibilizando o link para vocês. Daí vocês podem estar compartilhando com seus amigos, compartilhando com as pessoas que vocês querem, que vocês acreditam que esse conteúdo aqui, se esse conteúdo fez sentido para você hoje, e vocês acreditam que esse conteúdo vai fazer sentido para outras pessoas, compartilhem esse conteúdo também, mas principalmente convide essas pessoas para vir conhecer a OPBR, vir conhecer sobre investimento com impacto social nas nossas lives. A participação de vocês, a participação dessas pessoas é importante. Quanto mais a gente multiplica para as pessoas que já existe um investimento que vai ajudar
a mudar a realidade do Brasil. Quanto mais pessoas se aliarem com a gente, mais mudanças a gente vai ter. E mais vocês vão ganhar também, porque mais o investimento de vocês vai crescer, vai ganhando corpo, vai ganhando mercado e vocês vão tendo lucratividade enquanto ajudam o próximo, tá? Então, muito obrigado pela participação de todos.